Hoje o Guia de Profissões apresenta o curso de Fisioterapia da Unesp de Marília. A gente dá muita importância para as aulas práticas. Você vai conhecer também o trabalho de profissionais da área. Então, o fisioterapeuta hoje é muito reconhecido e cada vez mais valorizado dentro da área esportiva. A gente faz desde o acompanhamento de bebês, né, na área preventiva, até de crianças com alterações neurosensório-motoras. E a gente preparou aquela dica de estudo para você. O Guia de Profissões já está no ar. A qualidade de vida está diretamente ligada ao bom funcionamento do nosso corpo. Afinal, as disfunções podem causar dor, desconforto e prejudicar nossas capacidades de movimento e de realizar nossas atividades do dia a dia. A fisioterapia atua no bom funcionamento de órgãos e sistemas do corpo humano, levando em conta a estrutura, o movimento e a postura. E o fisioterapeuta é o profissional que aplica técnicas e exercícios específicos para cada paciente, a fim de prevenir, reabilitar e tratar doenças e lesões causadas por acidentes, má formação, entre outros. Ele tem papel fundamental no pré- e pós-operatório, na recuperação de pacientes para amenizar a dor e evitar a atrofia de músculos e também a perda de movimentos. Para saber mais, o guia foi até Marília e conversou com alunos e professores do curso de Fisioterapia da Unesp. O curso de fisioterapia são oferecidas 10 disciplinas, no início, mais gerais, como por exemplo, citologia, histologia, genética, que são cursos básicos para a formação de um profissional da área de saúde. Depois disso, tem início as disciplinas que são de formação geral. Então, por exemplo, anatomia, fisiologia, que são as disciplinas básicas, onde o aluno ele vai começar a ter a base para a formação da área de saúde. E depois as disciplinas específicas, que aí o aluno começa a ter contato com as disciplinas e com as técnicas de tratamento que ele vai utilizar no atendimento ao paciente. Então, por exemplo, fisioterapia em ortopedia, fisioterapia em neurologia, em pediatria, em todas as áreas, Olha, eles têm tanto aulas práticas quanto teóricas, mas a gente dá muita importância para as aulas práticas, Então, quando se tem essa formação básica e a formação específica, eles já ficam muito tempo dentro do laboratório. A princípio, eles treinam com os colegas, aplicando os exercícios, as técnicas de reabilitação manual, os recursos físicos que a fisioterapia atua com os colegas. Depois, a gente já faz a prática com pacientes. Então, a neurologia ela é uma área que trabalha na recuperação e na qualidade de vida dos pacientes que têm as lesões neurológicas. A gente tem um trabalho muito voltado para o movimento, então é uma área que a gente trabalha muito pouco com eletro, apesar de a gente também ter essa atuação, mas o forte da neurologia é exatamente a cinesioterapia, que é o exercício, para fazer o processo de reabilitação. Para isso a gente tem que ter uma boa base de biomecânica, saber o que é o movimento normal. Então, em cima disso que a gente cobra muito dos alunos, desde as disciplinas mais básicas, que são anatomia, a cinesioterapia, a cinesiologia, para que entendam, desde fisiologia também, para que entenda como acontece o movimento dentro do músculo, dentro da articulação, e aí alcançar o movimento funcional. O estágio de disfunção musculoesquelética é o estágio onde o aluno fica 2 meses e meio. Ministra as disciplinas de reumatologia e recursos terapêuticos manuais. O atendimento dos pacientes ele é feito de maneira individualizada ou em grupo, abrangendo diferentes áreas dentro da fisioterapia. Então, atendimentos para melhora do equilíbrio, da marcha, da força, do movimento. E também os alunos realizam uma discussão sobre os casos clínicos que eles encontram e uma apresentação de seminário para melhorar o conhecimento a respeito dessas patologias. O melhor momento do curso, na minha opinião, é o estágio, que é onde você consegue condensar tudo aquilo que você aprendeu e transmitir para o paciente e melhora em tudo, assim. É onde eu consegui entender melhor a matéria, onde mudou muito a minha visão de áreas que eu não me interessava antes, comecei a me interessar mais. Eu escolhi o curso de fisioterapia aqui na Unesp, porque a saúde foi uma área que eu sempre gostei, que sempre me chamou muita atenção. E a fisioterapia, ela tem um tratamento mais
diário com o paciente, um cuidado, um relacionamento maior com o paciente. Desde quando o aluno entra na graduação, ele é incentivado pelos professores a participar de projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, que é voltado para o atendimento da comunidade, e isso faz com que ele vá se familiarizando já desde o começo por essa linha. Então eu gostei muito eu participei de vários projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, e isso fez com que eu gostasse e quisesse continuar nessa carreira depois. Existem bolsas de incentivo também para auxiliar nessa área. Eu gosto muito de dar aulas e eu acho que isso vai fazer com que eu possa passar para os alunos ingressantes as experiências que eu vivi. Então eu acho que seguir a carreira de docente é isso, poder passar experiências. E numa área que eu gosto muito, que é a fisioterapia. Os projetos e os estágios são importantes para que o aluno tenha contato com as variadas áreas da profissão, ainda na graduação. Mas quais serão as possibilidades de atuação para quem se forma em fisioterapia? A gente quer que o aluno saia daqui capaz de atender as diferentes áreas. Por exemplo, ortopedia, que pode ser dividida, que tem, né, atuação nos atletas, por exemplo, tem uma lesão de um ligamento, que tem uma dor na coluna, tem os problemas ortopédicos em si. Tem também a área de neurologia, tanto adulto quanto pediatria, que atende, por exemplo, um paciente que teve um acidente e ficou paraplégico, né? Aquele paciente que teve um acidente vascular encefálico e está com dificuldade nos movimentos, uma criança que nasceu com paralisia cerebral. Também temos a fisioterapia respiratória, que auxilia nas outras áreas, né? Porque, por exemplo, o paciente da neurologia pode ser atendido na fisioterapia respiratória também. E é lógico que a formação tem que ser continuada, né? Então ele se forma e aí ele tem que fazer cursos, ele tem que fazer especialização na área que ele for tendo maior afinidade, né? O curso de fisioterapia da Unesp é oferecido nas cidades de Marília e Presidente Prudente. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 17 candidatos por vaga. Depois do intervalo, a gente vai conhecer o trabalho de fisioterapeutas e você confere ainda a nossa dica de hoje. O Guia de Profissões volta já. A fisioterapia é o tema do Guia de Profissões de hoje. Depois de conhecer a graduação, chegou a hora de bater um papo com quem já se formou. Dentro da área da fisioterapia em ortopedia e traumatologia, que é o nosso foco, nós temos vários serviços que englobam a clínica, né? Que é, por exemplo, nós temos o estúdio de pilates, acupuntura, RPG, terapia manual, osteopatia, avaliação de pisada e confecção de palmilha por meio de baropodometria, que é um exame especializado. Temos um exame de capacidade muscular e o nosso público, além de nós prestarmos serviços para todos os esportes profissionais aqui de Bauru, então o Genter Vôlei Bauru, Bauru Basquete, o futsal da FIB e o Noroeste, nós atendemos também o público de ortopedia em geral. Aqui a gente faz o atendimento clínico dos pacientes, né? Então depois que já tem alguma lesão ou alguns pacientes, alguns atletas que nos procuram para fazer algum trabalho de prevenção. Porque na fisioterapia esportiva hoje, o grande foco não é só reabilitar. Na verdade, o foco maior é prevenir lesões, para evitar que o atleta fique afastado dos treinamentos, dos jogos, né, por um longo período. Então, lá na equipe de vôlei, eu estou na quadra durante todo o treinamento ou jogos, identificando possíveis riscos de lesão e programando juntamente com o preparador físico, que é uma parceria extremamente importante que a gente tem que ter na área da fisioesportiva, para realizar essas atividades preventivas com as atletas para evitar que elas tenham e desenvolvam lesões. Hoje a fisioterapia esportiva ela cresceu muito, o Brasil sempre foi referência nessa área e hoje é a melhor fisioterapia esportiva do mundo, com certeza está no Brasil. O atleta hoje ele tem um custo muito alto, dependendo do esporte, né? Se a gente for pensar no futebol, custa milhões por mês para um clube e o clube ter um atleta afastado de suas atividades é um prejuízo muito grande para os patrocinadores e para o clube. Então o fisioterapeuta, juntamente com o médico, o preparador físico, toda a equipe multiprofissional, tem importância para fazer esse atleta render o máximo possível durante toda a temporada sem lesões, com qualidade. Então o fisioterapeuta hoje é muito reconhecido e cada vez mais valorizado dentro da área esportiva. É um curso extremamente puxado. Depois fazer uma pós-graduação na área de fisioterapia esportiva, porque a abordagem de um paciente atleta e não atleta são completamente diferentes. Né? Mesmo com o mesmo tipo de lesão, a reabilitação é completamente diferente.
Então é uma área de grande abrangência, mas que exige também uma formação complementar cada vez maior. Nós temos a equipe de reabilitação aqui, que é formada por fisioterapeutas, né? Nós somos em 6 fisioterapeutas, fonoaudiólogos, são 2, terapeutas ocupacionais, 2 também, a psicóloga e a pedagoga. E aí ao lado nós temos a equipe médica e a equipe de ortesistas, né? Dos ortesistas que fazem a confecção de órtese, próteses, de cadeiras de rodas, então é uma equipe bem completa. A gente faz desde o acompanhamento de bebês, né, na área preventiva, até de crianças com alterações neurosensório-motoras. Então a criança vem, passa pela avaliação médica, por exemplo, e o médico já faz a indicação de quais áreas de necessidade dessa criança. Então ele precisa de fisioterapia e precisa de fono, né? Então a mãe consegue vir e encontrar tudo no mesmo lugar. E o bacana é que a equipe se comunica, então a gente trabalha em conjunto. Então a gente discute as estratégias para chegar num planejamento ou num objetivo comum com aquela criança. A fisioterapia, na verdade, na área neurológica, ela atua não só na reabilitação ou na habilitação dessas crianças, né? O mais especial dessa área neurológica é fazer a criança entender que ela precisa trabalhar e ela é uma criança. É fazer a criança entender que ele precisa fazer atividade, precisa trabalhar semanalmente, 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Então, o nosso desafio é deixar isso bem legal, deixar isso o mais interessante possível, o mais prazeroso possível para as crianças, para a família, para que eles tenham a mesma vontade que a gente tem de vir trabalhar todos os dias. A gente trabalha com atividades funcionais. Então, a criança precisa, por exemplo, fortalecer os membros inferiores, né, as pernas. Hoje a gente já entendeu que deitar a criança e fazer com que ela realize aquela atividade, aquele estica e puxa, dobrando e esticando o joelho, seria muito chato. Chato para eles, chato para nós. Então a gente faz isso de uma forma funcional. Então eu preciso que ela fortaleça. Eu vou fazer ela sentar e levantar, mas buscando alguma coisa. Então ela vai buscar uma bolinha e levantar para colocar na cesta, né? Então o diferencial dessas atividades, de trabalhar com criança, é fazer com que essas atividades sejam funcionais e prazerosas, né? Então, uma brincadeira para a criança. A gente tem que estudar muito, porque é uma área muito difícil. Depois que saiu da faculdade, eu fiz pós-graduação em neurologia. Depois tem um curso específico que esse conceito que a gente trabalha com ele chama BOBAT, que é um conceito bem diferente, que é esse olhar funcional. Todo ano a gente faz cursos diferentes para estar se capacitando ainda mais, justamente para que tudo fique melhor ainda para a criança, para a família e para nós, que o gostoso é vir trabalhar todo dia com prazer, né? O salário inicial do fisioterapeuta varia, mas a média é de R$2.000. E se você está se preparando para o vestibular, preste atenção na dica de hoje. O tecido nervoso é responsável por receber estímulos internos e externos e transformá-los em impulsos nervosos, que serão enviados aos órgãos e tecidos. Ele compõe o encéfalo, a medula espinhal, os nervos e os gânglios nervosos. Suas principais células são os neurônios, que recebem e transmitem os estímulos nervosos, e as células de glia, que atuam na sustentação e alimentação dos neurônios. E aí, gostou da dica? Confira mais dicas como esta no nosso site www.tv.unesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de fisioterapia, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. E se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.unesp.br. Até a próxima!